Oi pessoal, bom dia. Hoje a gente vai ver a parte de programas de edição de texto, a nossa segunda aulinha aí de informática. A gente vai ver todos os programas aí que a gente tem no Windows, né? O Word, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, e também vamos ver as ferramentas do Google Workspace, né? Que são uma forma de você fazer essas mesmas coisas aqui que esses programas fazem, só que diretamente online na internet, dentro do próprio Google, tá? Então basta você estar conectado na internet, você vai conseguir utilizar esses programas. Tá? Então não vamos enrolar muito não, vamos começar aqui. Pessoal, o Word, o Microsoft Word, ele é o programa padrão de edição de texto, é o mais conhecido, é o mais utilizado no planeta, tá? Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como que é a interface do programa, tá, inteira, e vou mostrar para que serve cada coisa, cada aba. Vou explicar o programa inteiro. Vou fazer isso com os três, com Word, com Excel, com PowerPoint, tá? A intenção é fazer tudo isso dentro dessa mesma aula. Para ficar melhor de vocês verem aqui algumas coisas, eu vou tentar usar aqui a lupa, tá? Para ficar aqui, ó, melhor de vocês verem essa parte aqui quando eu estiver explicando o que é cada coisa, ok? Então, vamos lá. É o seguinte, eu vou colocar aqui um texto padrão, para a gente poder utilizar e ver aqui cada função. Existe, pessoal, um padrão de texto que é utilizado para coisa genérica, você não quer copiar nada, não quer fazer nada, chamado Lorem Ipsum. Essa daqui, desculpa, pessoal. Tá? É um texto, não tem padronização nenhuma, e eu vou usar isso aqui para explicar para vocês onde é que está cada coisa, ok? Vamos lá. O Word, pessoal, o Microsoft Word, como eu falei, é o programa de edição padrão de texto do Windows, tá? É o mais conhecido, até porque é o mesmo dono, né? A mesma empresa é dona tanto do Windows como do pacote Office, tá? O Word, ele faz parte do pacote Office. A Microsoft é a empresa que é dona dos dois. Aqui em cima, lá em cima, aqui a gente vai ter a barra de tarefas, tá? A gente tem arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, layout, referência, correspondência, revisão, exibir e ajuda, tá? A que a gente mais vai utilizar é a página inicial. Aqui está um resumo de tudo que a gente precisa para trabalhar com o texto. A gente usa menos as outras, mas como o intuito da aula é mostrar para vocês tudo que o programa pode fazer, então eu vou mostrar todas e falar sobre todas as ferramentas. Ok? Então vamos lá. Aqui na página inicial eu vou mostrar primeiro assim o que cada coisa faz, depois eu faço aqui para vocês verem. Então a gente tem aqui, ó, alguns quadrinhos aqui, ó, que dentro deles tem grupos de ferramentas, certo? Então a gente tem no primeiro a área de transferência, no segundo a parte de fonte. Fonte, pessoal, é tudo que diz respeito ao texto, as letras que você está utilizando, certo? Então esse tipo de letra aqui, ó, esse W desse jeito, esse Y deitadinho assim, é a fonte. O tamanho, a cor, diz respeito à fonte. Aqui na parte de parágrafo, diz respeito a toda a orientação do texto. Como assim? Se o texto vai estar no centro da página, se vai estar de lado, se vai estar em cima, se vai estar embaixo. Os recuos e se vai ter ali, se você vai fazer uma lista, por exemplo, ali o primeiro, segundo, terceiro, tudo a gente coloca aqui. Aqui, subir mais para cá.
a gente tem as opções de formatação padrão do texto. Aqui, pessoal, a gente mantém nesse normal, tá? A gente não vai mexer nessa parte aqui, porque aqui vocês vão ter que entender cada um desses. E aqui é dizendo o que cada parte do texto é. Por exemplo, a gente tem um título, a gente tem um título diferente aqui, que é um título mais com negrito. A gente tem subtítulo, e cada parte do texto ela leva uma formatação. Então, o mais normal de se fazer é deixar aqui em normal, o mais comum de se fazer, deixa no normal e a gente vai formatando o texto conforme vai digitando. A gente não vem para cá direto, não. E lá no final, a gente tem... Deixa eu ver aqui, só ir aqui mais para o final. Espera aí que agora eu fui pro canto errado. O OBS vem para cá. Aqui é a lupinha. Aqui no final a gente vai ter ali em cima, que é isso aqui que importa. O localizar, o substituir e o selecionar, que é as opções de edição. A gente tem mais uma opção aqui para frente, pessoal, mas a gente não utiliza, tá? No caso aqui não vai vir aqui ao caso nessa aula. Por quê? Aqui, pessoal, é uma opção de acessibilidade, tá? São para pessoas que, por exemplo, têm uma deficiência visual. A pessoa não enxerga. Então, aqui você consegue fazer tanto você falar e ele escrever o texto, como você consegue ouvir, né, o que tem aqui. Tá? Então, são opções de acessibilidade. Todo programa, hoje em dia, precisa ter opções de acessibilidade bem definidas. Tá? Então, vamos lá. Agora que a gente conheceu aqui a página inicial. Aqui em cima, vamos começar aqui pela fonte, tá? Aqui no arquivo, pessoal, eu não vou passar muito tempo aqui, porque aqui a gente já viu como que a gente salva um arquivo. E basicamente aqui você vai fazer isso, você vai salvar, você vai imprimir. Então, aqui a gente já viu na aula passada como que você salva um arquivo, como que você exclui, para onde é que ele vai, como é que você retorna. A mesma coisa, é padrão em todos os programas, tá? Então, vocês vão ver que no Excel e no PowerPoint é igual também. Página inicial. No início aqui, ó, você tem de cara esse nome aqui, ó, calibre, ou vai vir aqui Arial. Arial, pessoal, isso aqui é o tipo da fonte. Eu vou selecionar aqui para selecionar um texto. Eu clico, seguro e arrasto, tá? Eu tô clicando no mouse. Espero que vocês tenham visto a aula passada lá, que eu pedi para clicarem no link, ver o videozinho lá sobre teclado e mouse. Você clica, segura e arrasta. Então eu vou mudar aqui, ó, Arial. Ó, o meu texto vai mudar, ó. Tá? E se eu for mudando, procurando aqui, ó, são tipos de fonte. A fonte que estava aqui era uma fonte que também a gente usa como padrão, que é a Calibre. E pronto, tá? A gente tem fontes que se usa comumente no dia a dia. São a Arial, a Time News Roman, o Calibre, são fontes que você pode utilizar comumente aí no seu dia a dia, que não vai ter problema nenhum, tá? Certas fontes dificultam a leitura, dependendo do tamanho do texto, e vai complicar para o entendimento, tá? Do lado, a gente tem o tamanho da fonte. Esse título está com tamanho 18, mas eu posso aumentar para 20, 72, 12. Vou deixar aqui com o tamanho 18. Do lado, a gente tem um A com a setinha para cima. Deixa eu colocar aqui a lupinha só para ficar fácil vocês verem essa setinha. A com a setinha para cima. A com a setinha para baixo. Essa setinha para cima, ela vai aumentar. A setinha para baixo vai diminuir, certo? Do lado a gente tem um A maiúsculo e um A minúsculo juntos. Isso aqui, pessoal, são opções de formatação para você mudar o texto todo de uma vez. Por exemplo, você quer deixar todo esse título em letra maiúscula. Você vem aqui, ó, maiúsculo, e ele vai modificar, tá? E aqui do lado a gente tem uma borrachinha, que é uma borracha de limpar formatação. Tá? O que é limpar formatação? Ela vai deixar o seu texto de forma padrão de novo. Então aqui, ó, tá com calibre light 18. Vou botar aqui um negrito, já eu explico. Se eu vier na borrachinha e clicar, ó, vai voltar para o tamanho 11, calibre, e não é mais o light, ó, é o corpo. Cadê? Tá aqui, ó, calibre corpo, que é a comum. Faz parte que é usada em
dentro do texto e não em títulos. E aqui o negrito que tinha também foi retirado, tá? Então, essa opção aqui, essa borrachinha, esse A, é limpar toda a formatação. Embaixo nós temos negrito, itálico e sublinhado. Isso aqui vocês vão ver muito, né? Quem já usa o computador vê demais, porque você usa isso aqui o tempo todo. O negrito, pessoal, ele destaca aqui, ó, ele deixa mais a fonte mais grossa, mais escura. E você também pode utilizar o atalho Ctrl N no teclado. Se você segurar a tecla Ctrl e a letra N, você vai ter aí um negrito. De novo, isso aqui está explicado lá na aula sobre teclado e mouse. O itálico, ele deixa a letra um pouco deitadinha, ó, como se tivesse sido escrita a caneta, né? Ou se tivesse feito à mão, tá? E o sublinhado, como o próprio nome diz, sublinha o texto, certo? Então a gente tem aqui negrito, itálico e sublinhado. A gente também tem o taxado, que está aqui. Ele passa uma linha em cima do texto. Não se usa mais isso aqui, são coisas que vêm só de estruturas antigas. Por exemplo, quando você tinha máquina de escrever, você não tinha como apagar um texto, certo? Então você tinha aqui o taxado que fazia com que você dissesse que aquela parte ali ela tá errada e você continuava na frente, tá? Aqui do lado nós temos o subscrito e o sobrescrito, tá? Subscrito, ele coloca o texto abaixo, ó. E o sobrescrito, que é o sobrescrito, ele coloca o texto acima, beleza? Isso aqui você usa mais quando vai fazer alguma coisa relacionada à matemática. Do lado nós temos o Word Art, vamos ver isso em outro lugar, em outro momento, lá na parte de desenho. E aqui a gente tem como se fosse um marca-texto, literalmente, ó, você seleciona, clica, como se fosse um marca-texto desse que a gente compra nas papelarias. Só que aqui você tem várias cores. E aqui você tem, nesse Azinho, você tem a cor do texto. Selecionei o texto que eu quero, clico aqui do lado, normalmente é automático, preto, e você escolhe a cor que quer depois, ó, se você quiser mudar a cor. Você pode selecionar partes específicas. Vou selecionar essa palavra aqui e essa daqui eu quero em vermelho para destacar. Então, foi aí. Ele já marcou, tá? Beleza? A primeira parte, a parte de fonte já foi. Tudo relacionado à fonte está aqui. Vamos agora para a parte de orientação do texto. Eu falei essas duas partes aqui, pessoal, são as mais importantes. Entendendo isso aqui, vocês já se viram aí para fazer 90% dos trabalhos que vocês pretendem fazer no Word. Continuando. Aqui na parte de parágrafo, como eu falei, é a parte de orientação. Tá? Esse texto aqui, pessoal, desconsidera ele, como eu falei, é um texto só de exemplo para eu mostrar para vocês o que acontece com as coisas aqui no texto. Vamos começar aqui com a parte de baixo e depois a gente vai para a parte de cima. Tá? Aqui, ó, deixa eu aumentar aqui a lupa de novo só para vocês verem, para ter referência. Depois eu diminuo e vou trabalhar o texto, tá? Aqui a gente tem, ó, o alinhamento. Alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, justificado. E aqui nós temos espaçamento entre linha e parágrafo, tá? Vou diminuir aqui para vocês verem como que funciona. Vamos lá. É o seguinte, ó. Essas três opções aqui, essas quatro, funcionam assim. Isso aqui eu vou até puxar aqui mais para baixo, para ficar melhor de vocês entenderem. Título do texto. Vou aqui aumentar. Só que o título, pessoal, do texto, normalmente, né, você pode, às vezes, quer colocar no início, no meio da página. Aí você vem aqui, ó, centralizar. Ó. Centralizar. Quando terminou aqui, né, você dá Enter. Enter, joga para a linha de baixo. E ele também vai estar aqui, ó, no centro. Se você digitar, vai estar no centro. O ideal aqui agora é que você volte aqui, ó, para o alinhamento à esquerda. Que é para ir lá para a ponta. Teste esse texto. Tá vendo? Ele ir lá para a ponta, certo? E você poder continuar. Aí aqui, ó,
O alinhamento à esquerda tem um problema. Que ele faz isso. Ó. Deixa eu pegar aqui. Pra vocês verem. Ó, pronto, aconteceu. Aqui embaixo, quando ele não cabe a palavra, tá vendo? Ele não cabe mais aqui, ó. Ele joga lá para baixo e fica esse espaço aqui. Se eu continuar aqui, ó. Ó, aqui fica fácil de vocês verem, ó, esse espaço aqui. Esse espaço, pessoal, ele não é interessante de ficar, tá? Deixa o nosso texto mais feio. Outra coisa, se vocês prestarem atenção, tem um espaço aqui, ó. E esse aqui tá maior, esse espacinho aqui, ó. Se eu vier aqui no desenhar, pegar aqui, ó, esse espaço, ó. Esse aqui, ó, o tamanho, a diferença. Certo? Tá muito maior. Então, deixa eu tirar aqui volta para cá, né, para minha setinha. Pronto. O que acontece aqui? Quando o alinhamento está à esquerda e a palavra não cabe aqui, o que ele faz é simplesmente jogar para baixo. A palavra não cabe, ele joga para baixo. Por isso que o ideal, quando você está formatando um texto, é usar essa opção aqui, ó, justificar. O justificar, pessoal, eu vou selecionar o texto e vou colocar nele, ó, justificar. O justificar, o que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar tudo que você escreveu naquela linha e colocar no mesmo alinhamento. Como? Aumentando os espaços. Ó, se você prestar atenção, ó, aqui tem esse espacinho. Ó. Aqui, ó, o que ele fez? Ó. Ele aumentou o espaço entre as palavras para o texto caber retinho aqui, ó. Certo? Aqui é porque tem um espaço, tá? Para o texto caber retinho aí. Entenderam? Então, sempre a gente usa o justificar. Outra coisa, pessoal, é que o texto, ele vai se adaptando. Ó. Você está vendo que o texto aqui em cima tá bonitinho? Ó, bem digitadinho. Né? Aí é o seguinte, quando você tá aqui, ó, e continua digitando, aqui eu tive um ponto. Tá vendo? Tem um ponto ali. E eu continuei digitando, um ponto final. Quando eu estou digitando, olha aqui esse exemplo aqui embaixo. Estou digitando. Vou dar um espaço, dar um espaço, dar um espaço. Ó. E ele colocou. Olhem só a distância entre um e outro. Quando eu dou um ponto e dou um Enter, a distância aumenta. Ó. Isso, pessoal, é o espaçamento entre linhas. Aqui, não é porque eu dei Enter. Se você olhar, não tem. Quando eu dou Enter aqui, ó, fica o local para eu digitar. Não é porque aqui tem o Enter. É porque aqui entende-se que terminou um parágrafo e começou outro. Porque quando não é um parágrafo, mesmo que você dê o ponto final aqui, você dá o espaço, bota a letra maiúscula e vai continuar digitando. Ó. Entendeu? E aqui, ó, mesmo que ele tenha descido para outra página, o espaçamento ficou igual. Se eu der o ponto final e der o Enter sinaliza o final de um parágrafo. Ó, e ele vai dar aqui um espaçamento. Isso tá aqui, ó. Vou colocar na lupa de novo, só para ficar fácil de vocês verem. Aqui, ó. Nessa opção que espaçamento de linha e parágrafo, ok? Isso aí, pessoal, a gente controla. Ó. Vou selecionar aqui agora. Setinha para baixo, ó. 1.0, 1.15. Tá vendo que tá aumentando, ó, o espaço? O normal, pessoal, é 1.5, tá? É o que mais se usa quando você fala de trabalhos acadêmicos, em formatação, que ela tem que seguir as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Fazendo trabalho de faculdade, formatação 1.5. Aqui no caso, vamos deixar o que estava, porque não é a gente quer que caiba aqui mais coisa na folha para vocês poderem ver, tá? Em cima disso, agora a gente já sabe o que cada um faz. O centralizar, bota no centro. O alinhar à direita, pessoal, só é o contrário, tá? Título. Se você colocar aqui à direita, ó, ele vai lá para o outro lado, tá? Não tem segredo, não. Pessoal, essa primeira parte aqui, ela vai demorar mais, porque eu vou explicar essa página inicial e todo aqui no Word. Só que depois, no PowerPoint e no Excel,
muita coisa se repete, é igual, tá? Não tenho que mexer não, é a mesma coisa, o texto é do mesmo jeito, então não vou precisar explicar de novo, tá? Só vamos explicar a parte particular de cada programa. O Word é para edição de texto, o Excel para planilhas e o PowerPoint para apresentações e slides, tá? Então vamos lá. Aqui em cima eu tenho as opções de marcadores para você fazer listas. Ó. Cliquei aqui, vai aparecer aquela bolinha, dei Enter, ó. Ele vai colocando aqui a minha listinha. Essa lista, ela pode ser tanto de pontos aqui, né, de marcadores, como pode ser de números, certo? E pode ter item e subitem, tá? Aqui, item e subitem. Como é que a gente faz isso na prática, tá? Aqui a gente também tem as opções de recuo. Recuo, pessoal, é essa opção aqui da régua, ó. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar a lupa para ficar melhor de vocês verem. Aqui a gente tem essa linhazinha aqui, ó. Vou clicar, vocês vão ver uma linha, certo? Essa linha, pessoal, se vocês lembrarem lá quando a gente estudava, é como se fosse a linha do seu caderno, aqueles cadernos bem antigos que tinha ali uma margem, tá? O recuo, ele aumenta e diminui essa linha. Se eu clicar aqui para frente, ó, ele vai jogar essa linha para frente, ó. Bem aqui. E o que eu começar a digitar agora, vai começar daqui, ó. Certo? Se eu voltar, volta para lá. Se eu colocar para frente, vai também. Então, são opções de recuo. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente trabalha os marcadores? É o seguinte. Vamos imaginar que a gente vai ter uma prova, tá? Então, questão 1. Eu vou colocar aqui 1. Posso colocar um parênteses. Posso colocar um tracinho. Quando eu der o espaço, ele já vai transformar num marcador. Sempre que você colocar um número ou uma letra e colocar na frente dele algo que caracterize um marcador, ó, aqui pode ser um ponto, pode ser um tracinho, pode ser um parênteses, ó, tá? Ele vai identificar como um marcador. Se você que não quiser fazer e quiser começar, você clica aqui, ó, que ele vai fazer a mesma coisa. Então, questão 1, tá? Aí eu dou Enter. Apareceu aqui, ó, o número 2, que seria questão 2, certo? Mas vamos dizer que a questão 1 tem, deixa eu voltar, o item A, B, C e D. Aqui você aperta o Tab no teclado. Tab que fica ali em cima da tecla Ctrl, da tecla Caps Lock, fica Ctrl, Shift, Caps Lock, Tab. E aqui ele colocou o item A, ó. Item A, dou Enter de novo. Item B, item C, item D. Quando eu der Enter de novo, ele vai para o E. Mas, Natanael, agora eu quero voltar para a questão 2. Ótimo. Você segura o Shift e aperta o Tab. É uma combinação de duas teclas. Shift e Tab. Ele vai voltar para o 2. Questão 2. Enter. Ele está no 3. Se eu quiser colocar aqui os itens de novo, eu vou lá e aperto o Tab, tá? Se tiver ficado aqui, ó, longe demais, vou desenhar aqui para vocês, ó. Essa distância ficou muito longa. Você faz o seguinte, aqui em cima você tem aqui a linha de onde vai estar esses marcadores. Seleciona eles e você pode recuar um pouco. E aqui a distância entre eles, ó, tá? Então você pode recuar um pouco. Estou fazendo aqui, pessoal, porque o intuito disso aqui é eu mostrar para vocês, tá, como que funciona tudo aqui. Beleza? Então, vocês vão com isso aqui sabendo aí mais ou menos o que vocês vão precisar saber para cada coisa. Estou mostrando como que faz para vocês saberem o caminho. Se aparecer lá como que coloca um marcador, como que coloca um subitem, você vai ter a opção para marcar lá, que primeiro clica na opção de marcador, dá Enter e depois aperta Tab. E você vai para o subitem. Beleza? Então, assim que você faz para colocar item e subitem. Vamos dizer que a questão tenha um texto para você digitar, para a pessoa escrever. Você vai apertar lá em cima o underline que fica do lado do número 0, segurando o Shift. Segura o Shift e usa até onde você quiser.
Deu Enter, vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai entender que você quer separar a questão. Aí você vem nesse raiozinho que aparece e coloca desfazer linha de borda e ele vai voltar ao normal. Ou então você dá Ctrl Z, simplesmente Ctrl Z, tá? Que ele vai voltar para o normal. Ctrl Z é o comando de desfazer, tá, pessoal? Lá em cima, para mostrar logo aqui para vocês, lá em cima, em qualquer programa de edição, Word, Excel, PowerPoint, vai ter essas duas setinhas aqui, ó, que são refazer e desfazer, ó. Desfazer digitação, refazer digitação. Então, se você errou alguma coisa, terminou aqui, aí agora é a questão 3, né? Então, você vem aqui, tá, 3, tá aqui. Digitou e errou, você pode vir aqui, ó, desfazer, ele vai voltar. Se você quiser refazer, aí você clica na pra frente, ok? Marcadores, ok? Entenderam aí? A gente tem aqui também o sombreamento. O sombreamento é como se fosse, pessoal, o marca-texto, tá? Seleciona o texto, escolhe uma cor, vai pegar tudo, tá? É só para atingir aí. Aqui a gente tem as opções de tabela. Ele vai colocar caixas em volta do seu texto. Aqui, pessoal, nesse ponto, não importa qual você escolher, ele sempre vai colocar uma caixa em volta. Se você tiver um texto selecionado, ó, até aqui, ele vai colocar, ó, linha de um lado, linha do outro. Ó, ele vai meio que tentar fazer uma tabela com as coisas que você fez, tá? Isso aqui a gente não usa nesse ponto aqui, não. Isso aqui, esse pezinho ao contrário, é para mostrar os caracteres não escritos. O que é isso? Onde você deu um espaço, ó, deu um espaço, ele vai colocar um pontinho. Ó. Onde você deu um Enter, deu Enter, ele vai colocar o pezinho ao contrário. Ok? Vamos lá. Aqui em cima, no último, para terminar aqui, a gente tem localizar, substituir, tá? O localizar, pessoal, é como o próprio nome está dizendo. Você tem um texto muito grande, você vem aqui em localizar, vai aparecer isso aqui, ó. E você quer encontrar a palavra item. Vou pesquisar. Ó, ele já mostrou para mim aqui onde tem a palavra item. Aqui, ó, até escrevi errado. Se eu botar o T aqui, ele vai marcar também. 4 resultados. O substituir, ele pega isso que você selecionou, item, e vai substituir por resposta. Item em cima, ó, resposta. Substituir tudo. Olha o que ele vai fazer. Vai substituir tudo que eu selecionei que era item por isso aqui. Isso aqui, pessoal, a gente usa muito para correção, tá? Vou dar um exemplo mais simples aqui. Vou desfazer com Ctrl Z. Item aqui, vou colocar com I minúsculo, tá? Então, um exemplo, você tem um documento que você digitou ali várias vezes o seu endereço. E o endereço, né, tem que estar com letra maiúscula, a primeira letra maiúscula. Então, você vai apertar Ctrl L, é o mesmo de clicar aqui. Ctrl L é o atalho para localizar e substituir, tá? Mesma coisa, ou você clica lá. Então, eu vou trocar o item com letra minúscula por item com letra maiúscula. Então, eu vou localizar e posso substituir tudo. Vai mostrar tudo pronto, fizemos 4 substituições. Ok. Pronto. Aqui terminamos essa parte do página inicial. Inserir. Aqui, pessoal, agora vai mais rápido, tá? Porque tem muita coisa aqui, mas cada um desse aqui faz uma coisa só. Então é fácil. Seguinte, a gente tem, vou fazer que nem na primeira aba, eu vou mostrar aqui para vocês. Com a lupa para vocês verem os ícones e tal, e depois eu explico fazendo, tá? Então aqui a gente tem, ó, inserir folha de rosto, página em branco, quebra de página, tabela, a parte de imagens, tem aqui assim, pessoal, porque são duas telas. Aí, para cá eu consigo ir, ó.
Para cá eu não consigo porque o mouse ele passa para outra tela, tá? Então eu vou para cima. Comentário, cabeçalho, rodapé, número de página, caixa de texto, word art, letra capitular, essas coisas não se usa mais. E lá no final, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu ver se eu consigo ir com o mouse. Baixa, baixa. Aqui no final, ó, vou tentar dar um zoom depois para vocês, tá? Aqui é para colocar símbolos e equações matemáticas. Para quem aí não sabe, pessoal, você não vem aqui quando você quer fazer uma fração aqui, por exemplo, 1 sobre 2. Você não vai fazer 1, dá Enter, aí tentar colocar uma linha, dá Enter e colocar o 2, não. Aqui em cima, você tem aqui, ó, equação. Aí ele vai mostrar aqui várias opções, ó, certo? Essas várias opções, você vem aqui em inserir nova equação e ele coloca para você aqui um quadrinho. Ó, um quadrinho. Aqui dentro, quando você coloca aqui, ó, clica aqui, aqui aparece mais uma aba que não tinha. Não sei se vocês lembram, mas não tinha. Essa aba aqui em cima, ó, equação não. Vai só até ajuda. Aí aqui em equação, você tem aqui, ó, fração. Como é que você quer a fração? Aí vai aparecer aqui as opções. Pessoal, o computador aqui deu uma travada, ó. Vocês estão vendo isso? Quando vocês verem o PC, ó, ficar com esse espaço branco aqui, ficar branco desse jeito é porque o programa travou, não é o computador, tá? Tanto que a gravação tá normal, a gente tá aí com meia hora de aula. Daqui uns segundinhos você destrava. Se ele não destravar, aí eu vou fechar aqui e abrir de novo pra gente continuar. Eu tinha deixado outro aberto aqui pra gente usar caso precisasse, mas foi o programa que travou mesmo. Os dois travaram. Pronto, foi. E aqui tá a fração. Cliquei e aqui você coloca 1 sobre 2, tá? Então, para matemática, tudo é aqui, ó. Nessa abinha de fórmula, você tem todos os tipos de fórmula que você quiser, raiz quadrada, Bhaskara, tudo tá aqui para você colocar, ok? Expliquei aquela última, vamos para as coisas aqui. Pessoal, é o seguinte, toda vez que você vai fazer um trabalho mais sério, uma monografia, um TCC, você tem uma formatação padrão, tá? Então aqui você não começa, você vai começar com a capa e depois você vai ter uma folha de rosto. Você clica aqui em adicionar folha de rosto, você vai ter aqui algumas opções, você pode escolher a opção em branco, mas você vai colocar aqui a sua folha de rosto. Então aqui vai ter o título de documento, o subtítulo. Aqui são partes, ó, já colocou aqui, ó, escola, título do curso. Já está padronizado, para você fazer, só editar, certo? Ó, aqui, inteirinha. Vou voltar. Aqui você tem página em branco, quando você quer dentro do seu texto, aqui você tem texto. Aí você quer uma página em branco. Outra página em branco para você começar o seu texto e ter entre elas uma folha em branco, dentro do próprio arquivo, tá? Não é muito comum, mas você tem essa opção. Já essa opção você usa com frequência. É o seguinte, pessoal. Quebra de página. O que é essa quebra de página? Deixa eu voltar ali o texto estranho que eu tinha copiado para vocês. Vou pegar uma opção maior aqui. Pronto, aqui o texto. Todo tópico, certo? Tópico principal, você tem aqui aí você escreve. Aí você tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, aí aqui você vai ter 1.2 e você escreve. Vai colocar aqui também, escreveu. Quando o próximo tópico, pessoal, não é mais o 1.3, vai ser já o tópico 2, que seria o segundo tópico do seu trabalho. Você tem ali 3, 4 tópicos no trabalho inteiro. Quando você termina, o ideal é que você não continue aqui, que você vá para a próxima página. E você não pode, em hipótese nenhuma, fazer isso. Ó, enter, enter, enter. Tá? Eu vou até colocar aqui os caracteres não escritos para vocês verem. Ó, você não vai
pegar aqui e fazer Enter, 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 até chegar na próxima página, tá? Por quê? Vou mostrar agora. Coloquei aqui. Aí você imagina que depois você foi corrigir o seu trabalho e tinha que colocar mais um espaço aqui, mais texto aqui. Copiar só esse parágrafo. Dei Enter e colei. Olha o que acontece com o texto de baixo. Ele vai mudar o seu texto todo. A grande parte de problema com formatação, quando você vai corrigir um trabalho, ver essa parte de formatação é essa. Porque você não pode editar nada na página 1, que na página 48 tem alteração, tá? Para isso não acontecer, sempre que você estiver numa página e você vai precisar ir para outra página, tá aqui, o texto vem, eu estou voltando até, pronto, até aqui, ó, o texto vem até aqui. Quero ir para outra página, inserir, quebra de página, ele vai jogar você para a próxima página. Aí agora eu vou colocar aqui de novo o mesmo exemplo, o texto aqui, ó, 2, o meu tópico 2. Mandei para o professor, para alguém corrigir, lá se vai, vamos corrigir, e aqui eu tive que acrescentar outro parágrafo desse. Olha o que acontece com o texto de baixo. Nada. Por quê? Porque todo esse espaço, ele não está preenchido. Eu posso vir aqui, ó, outro parágrafo, não vai acontecer nada embaixo. Por que isso acontece? Porque eu não acrescentei conteúdo aqui. Pessoal, um caractere que não é visto, como o Enter ou o espaço, mesmo ele não sendo visto, ó, a quebra de página está aqui, tá? Mesmo ele não sendo visto, ele ocupa espaço. Se eu selecionar, ó, eu consigo selecionar ele. E aqui eu tenho uma quebra de página. Colocando isso aqui, ó, onde eu coloquei a quebra de página, que foi aqui, que eu vim no inserir quebra de página, eu tenho até o final da página para preencher. Ó, Enter. Opa, apertei o botão errado, desculpa. Ctrl V. Pronto, Ctrl V, Ctrl V. Ainda tem a quebra de página aqui, ó. Só vai mexer com esse quando ela for para outra página. Ó. Pronto, foi para outra página. E o que acontece? Ele vai jogar tudo para outra página, lá de baixo, do zero, certinho, formatadinho. Então não vou ter esse problema, tá? Então o que a quebra de página faz? Ela manda você para a página seguinte, tá? Para você não precisar ficar dando Enter. Voltando, pessoal, se for um trabalho de faculdade, TCC, monografia, uma tese, isso aqui, ó, você perde ponto, tá? Simplesmente é um indício que você não tem domínio da informática, ok? Então, para tirar a quebra de página, você pode voltar com Ctrl Z, ou você apaga ela aqui, tá? Você coloca um caractere não escrito para você poder ver ali a linha quebra de página. Ó, você pode utilizar para dar uma quebra de página o comando Ctrl Enter. Ctrl Enter insere uma quebra de página. Caractere não escrito. Aqui para vocês verem que vai ter aqui, ó, porque eu dei Ctrl Enter, ok? Apaguei. Volta para o inserir. Tabela. Deixa eu apagar isso aqui, que aqui eu não preciso mais. Pronto. Deixar só esse de baixo. Tabela, pessoal, como o próprio nome está dizendo, insere para você uma tabela no texto. Aqui, ó, tem uma formatação rápida, que se você vir aqui, 1, 2, 3, 4 é o número de colunas, ele vai até 10 colunas e até 8 linhas. Se você precisar de mais, aí você vem aqui em inserir tabela. Aqui eu vou colocar 4 colunas, 5 colunas e 3 linhas. Se precisar de mais, você vai aqui em inserir, setinha para baixo, inserir tabela. Aí você vai escolher, eu quero 25 colunas e quero 5 linhas. Ó, fazer o diário de uma escola, por exemplo. Tá aqui, tá? Quando você adiciona uma tabela, inserir tabela, vai aparecer outra aba para vocês aqui em cima, que também não tinha. Sempre que você adiciona alguma coisa externa ao texto, ele vai adicionar uma abazinha aqui para você. Design da tabela, layout da tabela. Ok? Vamos lá. O design, pessoal, é para você mexer literalmente com o visual dessa sua tabela. Tá? Então aqui, ó, vai deixando bonitinho, você vai mexendo aqui. Ó, tem várias opções para você personalizar, tá? Não vamos muito a fundo nessa parte porque não é o intuito, só para vocês conhecerem.
O layout mexe com a estrutura da tabela. O design com o desenho, com o visual dela. Vou deixar aqui padrão. Layout com a estrutura. Exemplo. Você está digitando aqui, fez sua tabela e percebeu que ela precisa de mais uma linha. Você vem em layout e tem aqui, ó, inserir abaixo. Você clicou, vai inserir uma linha. Inserir uma coluna, ela vai inserir outra, tá? Depende do que você selecionar. Esse título aqui, essa primeira coluna, essa primeira linha, desculpa, ela é junta. Então você vai aqui mesclar, ó, ela vai virar uma só. Aí você usando o conhecimento que a gente já pegou, vem lá em página inicial, centralizar. Tá aqui o título da sua tabela, tá? Clicou dentro da tabela, aparece lá as opções para você mexer. Aqui você mexe na altura e largura da linha. Você pode apagar. E aqui onde fica o texto, no centro em cima, no centro no meio, no centro embaixo. Beleza? Então, continuando. Como eu falei, essa parte aqui, pessoal, a gente não vai a fundo em cada coisinha dessa, porque senão vocês não vão pegar o conteúdo todo. Para excluir a tabela, você vem aqui dentro, né? Design da tabela, layout. Você tem aqui excluir, ó. Você pode excluir tabela e ela vai embora. Volta para o inserir. A gente tem aqui o que vocês mais vão utilizar é a opção de inserir imagens e formas, tá? Imagens. Vou pegar aqui uma imagem qualquer. Vou tentar pegar aqui um... Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Vou pegar o título da aula, tá? Essa aula é de informática, aula 2. Vou mudar aqui depois. Pronto, colocamos a imagem aqui. Isso aqui pode ser qualquer coisa, pessoal. Mesma coisa, colocou alguma coisa extra ao texto, aparece aqui agora, ó, formato de imagem. Outra aba, novinha. Aqui, ó, você pode aumentar e diminuir a imagem, tá? Você vai pegar aqui nesses quadradinhos, aumentar e diminuir. Mas você está vendo que você não consegue mexer ela do jeito que você quiser. Eu estou tentando mexer e não consigo. Estou clicando e arrastando. Por que isso acontece, pessoal? Quando a imagem é colocada no texto, ela vem com a posição fixa. Você tem que alterar isso. Então, você vai aqui em cima, posição, objeto de posição, e aqui você vai poder escolher. Eu quero ela no texto em cima, no meio, à direita, como se fosse o centralizar. Mas isso aqui também deixa a sua imagem fixa onde você colocar, tá? O que você quer procurar é essa do lado, ó, quebra de texto automática. Como assim? Ela vai mexer o texto, vai quebrar o texto de acordo com o lugar que você posiciona a imagem. Então, eu vou colocar aqui quadrado, escolhi. Ó, estou mexendo agora, eu posso mexer, ó, e ela vai, ó, adaptar o texto, ó, a minha imagem. Então, quando você vê um livro lá que tem uma imagenzinha assim, ó, é essa opção que for utilizada, tá? Clico na imagem, aparece lá em cima formato de imagem. Tanto você pode clicar lá, como você pode clicar com o botão direito e vai ter aqui, ó, quebra de texto automática. Você tem justa, através, se você quiser, você coloca... Através não, desculpa. Em frente ao texto e atrás do texto, as importantes. Você pode colocar, ó, coloquei aqui atrás do texto, eu não consigo mais ver. Dá Ctrl Z. Você pode colocar na frente do texto também e ela vai cobrir o texto. Ok? Opções de formato de imagem. Você consegue fazer muita coisa aqui, mas não é o intuito da aula, como eu falei. É para vocês entenderem como que o sistema, como o Word funciona. Você pode aplicar aqui formatações, ou dar uma mexida nas imagens. E é isso, tá? Você consegue cortar ela também aqui, ó. Quero cortar pela metade. Só dá Enter, que ela corta. Ctrl Z, volta. Vou apagar aqui. Inserir forma é a mesma coisa da imagem, só que você aqui escolhe, ó. Pronto. Coloquei uma forma aqui. Quebra de texto. Quadrado é o mais comum e você escolhe onde que você quer que ela fique, tá? Mesma coisa da imagem, só que em vez de uma imagem que você escolhe, você tem formas aí pré-prontas para ver, tá? Vamos lá, ali onde é mais importante agora dessa parte do inserir. Cabeçalho e rodapé, tá? Cabeçalho, pessoal, para quem não lembra, é aquele negócio que tinha lá nas atividades antigas que você colocava lá em cima o nome da escola, nome do professor, e sempre se repetia em todas as páginas das provas, né? Então você tem aqui, ó, cabeçalho, que vai adicionar aqui, ó, para você colocar tipo um título como se fosse o nome da escola, aqui a disciplina informática e aqui
Tem um acento aqui. E aqui você pode colocar qualquer coisa ou nada. Quando você faz isso, ó, se você clicar 2 vezes no texto, ó, ele desativa. Quando você está digitando agora e cria outra página, ó, Ctrl Enter, olha o que acontece. Todas as páginas têm essa mesma coisa. Tá? Normalmente hoje você não vê de forma tão comum o cabeçalho. O que você vê mais é o rodapé. O que é o rodapé? É a mesma coisa do cabeçalho, só que embaixo. Rodapé. Normalmente você vê que lá no rodapé vai ter tipo, aqui nada, aqui o nome da escola, por exemplo. E aqui você às vezes vai ter o número de página. Que você também adiciona, tá? Inserir número de página. Você escolhe, ó, no início, no fim ou nas margens. Vamos colocar aqui no fim da página, do lado esquerdo, do lado direito, ó. Pronto. Temos aqui agora o número de página. Quando eu for criando páginas, ó, Ctrl Enter. Tô dando quebra de página, tá? Ó, 2. Ele vai criando para você, ó, tá? 3. Então você não vai tentar ficar colocando o número da página lá embaixo, digitando, tentando encaixar ele num canto da página, não. Beleza? Então, ali que você faz isso no inserir número de página. Word Art, essa parte aqui a gente não se usa mais, é só uns textos estilizados. Isso aqui vem lá, é muito antigo mesmo, muito antigo. Ninguém usa mais isso, não. Aqui equações e símbolos. Inserir símbolos. Vai aparecer isso aqui. E aqui tem todas as fontes do computador. Aqui você escolhe o que você quer utilizar. Por exemplo, aqui está aparecendo essa daqui, porque eu fiz uma aula de matemática semana passada. E eu estava falando de conjuntos, de união, interseção. E é esse símbolozinho aqui que eu estava procurando. Tá? Então eu venho aqui, clico 2 vezes e ele coloca para mim, ó, tá vendo? O símbolo. Então a gente vem aqui a interseção B, né? Interseção de 2 conjuntos. Então se você ver aqui, tem alguns símbolos matemáticos, ó. Tem o delta. Vai mais para cima, ó, tem muita coisa. Ó. E mais para baixo. Ok? Escolher o símbolo, clica 2 vezes e é isso. Desenhar. Pessoal, esse desenhar ele só está aqui porque, como eu falei, na aula passada eu estava dando uma aula de matemática e eu uso uma mesinha, que é como se fosse um tablet, que eu escrevo e ela sai na tela. Então eu posso aqui, ó, aqui eu estou usando o mouse. Com o mouse não é tão bom de escrever, tá? Normalmente essa abinha ela não fica aqui se você não estiver utilizando isso aqui. Então, vamos pular ela porque ela não vem ao caso. Design. Design, pessoal, ela mexe com a parte da estrutura do seu texto, tá? Essa parte aqui é a mesma aqui, ó. Nessa página inicial, pessoal, tem um resumo de tudo, tá? Então, inserir, desenhar, design. A gente não vai mexer muito aqui, não. Onde a gente mais vai mexer é no PowerPoint. A gente vai mexer muito aqui. Layout. Essa parte aqui é importante. Layout da página é onde você vai dizer as dimensões e as características das suas folhas. Como assim? Você vai imprimir isso em algum momento. Então, você tem que dizer em qual folha você vai imprimir. A gente conhece, né, as folhas, aquelas folhas brancas, a gente chama de papel ofício. Mas aquela folha, pessoal, não é uma folha de ofício, tá? Aquela folha é uma folha de A4. Então, você tem que colocar aqui que a sua folha é uma folha A4. Normalmente, você coloca isso na hora da impressão. Mas aqui você coloca as margens. Ó, vou estreitar. Vai ficar menos espaço na margem, então vai caber mais texto. A margem comum é essa. Orientação, se a sua folha está em pé ou deitada. Ó. Agora a folha ficou deitada. Ó. Só mostrar para vocês lá em cima, acabei não mostrando. Para vocês verem. Ó. Arquivo, página inicial, a gente está aqui no layout. Ó. Margens, orientação, tamanho, coluna, quebras, recuo. A gente viu isso aqui lá na página inicial também, né? E ela só vai até aí, tá? Não tem mais coisa lá para frente, não. Então, aqui, orientação, a página em pé ou deitada. Tamanho, é o que eu falei, ó. A4, tem que ser o mesmo tamanho da folha que você vai imprimir, senão vai dar diferença lá. Ofício, ela é maior, tá? Ela é maior. Uma folha de ofício, ela é maior. Aqui tem as medidas, ó, se você prestar atenção, é 21 por 35
E a A4 é 21 por 29, certo? Isso em centímetros. Colunas, pessoal. Colunas aqui a gente também tem aqui no página inicial. No caso aqui era para ter aqui do lado antes do normal, mas não está aparecendo aqui, a gente vai por aqui mesmo, tem problema. Aqui não é tão difícil, tá? É o seguinte, a parte de coluna só confunde um pouco porque entra um pouco no conteúdo de seção. Deixa eu explicar para vocês o que é seção. Seção, pessoal, é toda parte do texto que você tem ali um início, um meio e um fim. Você começa e termina. Então, por exemplo, essa folha inteira é uma seção, certo? A não ser que eu insira aqui uma quebra de página. Então, em vez de ser a folha inteira, passa a ser o conteúdo digitado. Vamos descomplicar isso aqui. Se eu vier aqui, selecionar esse texto e colocar aqui colunas e botar duas, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar direitinho, certo? Mas o título veio para cá. Ó. Por que o título veio para cá? Porque eu selecionei o título também. Se eu quisesse que o título não aparecesse na coluna e ficasse em cima, eu seleciono só o texto. Colunas, duas. Ó. Ele separou isso aqui em duas seções. Por que está dando certo também? Porque aqui embaixo eu tenho um Enter. Tá? Se eu selecionar esse Enter também, ó, até aqui, a coluna vai ficar toda de um lado. Por quê? Como eu selecionei tudo que tinha na página, ele entende que a página inteira é uma seção só. Então, ele está transformando, como eu selecionei tudo, toda a página em duas colunas. Se eu copiar agora aqui, copiar e colar, vocês vão ver que ele vai passar para outra. Ó. Agora ele faz assim. Então, quando você for fazer colunas e isso acontecer, estou falando de seção porque pode ser que caia na prova, tá? Mas o ideal é que você selecione o texto. Se não tiver esse Enter aqui no final, você selecionar e botar duas colunas, vai acontecer a mesma coisa. Então, o que você faz? Dá Enter, digita qualquer coisa aqui, só para ficar claro onde é que está a divisão e coloca as colunas. Depois você vem aqui e apaga. E pronto, agora você pode continuar o seu texto. Ó. Ele vai normal, sem ser em colunas. Tem que ser duas, Nathanael? Não. Pode ser o número de colunas que você quiser. 3. Maior de um lado, maior do outro. Assim você queira e o texto caiba. Tá 4. Ó. Entendeu? Número de colunas que você quiser. Aqui é a parte de recuo, a gente já viu lá no início. Referência, aqui a gente não vai ver quase nada. Só um íconezinho aqui, só um tópico, desculpa, aqui. Que é a parte de sumário, tá? Sumário é o índice do seu trabalho, né? Então, você não vai pegar lá, colocar aqui, começar a digitar. Sumário. Ou então, índice. As duas palavras têm acento, tá, pessoal? Sumário no A, índice no I. Você não vai fazer isso. Deixa eu fechar isso aqui e pegar outro. Pronto. O sumário, você clica aqui e adiciona. Cliquei, você vai escolher o sumário e vai dar OK. E aqui você vai começar a digitar. Normalmente, pessoal, o sumário você faz depois que você tem o seu trabalho feito, certo? Você já fez boa parte dele, ou fez ele completo, aí você vai e adiciona o sumário. Por quê? O próprio programa, ele tenta entender o que é um título, o que é um subtítulo, e ele tenta arrastar para o sumário para você não ter dor de cabeça. Aí depois você só vai lá e corrige mais ou menos o que precisa, tá? A gente tem aqui nota de rodapé e nota de fim de texto, tá? Isso aqui, pessoal, você vem aqui, quando você inserir nota de rodapé, lá embaixo quando você quer colocar uma citação, tá? O que é uma citação? Quando você vai falar de alguma coisa no seu texto que não é de sua autoria. Você vai citar o texto de alguém. Quando você vai fazer essa citação, você vai lá colocar no seu texto alguma coisa que estava num livro X. Você não pode só colocar ela aqui. Você tem que colocar ela aqui e lá embaixo adicionar que a nota, que a 1 é a citação do texto, parará, parará, parará. Se essa citação tiver menos de 3 linhas, você pode colocar ela, abre parênteses,
e coloca aqui no meio, tá? Se não, você tem que adicionar nas notas de rodapé. Correspondência é para enviar isso aqui por e-mail. Revisão é para a gente corrigir o texto, tá? Aqui em revisão, pessoal, tem esse monte de coisa aqui, mas é muito simples, não precisa de quase nada disso aí. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, de novo, sumário. Sumário tem acento. Só que eu não coloquei o acento, certo? Aqui ele não está pegando, porque acentos, de forma geral, nem sempre passa aqui. Mais um exemplo aqui, casa e casa com Z. Ó, ele vai aparecer essa linhazinha aí embaixo, vermelha, dizendo que o texto está errado. Para eu corrigir isso aqui, eu posso apertar com o botão direito do mouse e ele vai perguntar se é cara, que pode ser, ou casa, e eu corrijo. Isso aqui é um erro, né, pessoal, de gramática. Eu estou escrevendo errado, né? Escrevendo errado. Se eu colocar aqui um erro de concordância, por exemplo, nós, mais de uma pessoa, fomos, é o correto, né? Se eu colocar mesma coisa e colocar foi, ele não está corrigindo aqui, eu acho que o idioma do meu programa está errado. Mas aqui é para aparecer uma linha azul. Essa linha azul, essa linhazinha azul, ela é de concordância. Deixa eu pegar aqui um texto qualquer na internet em português, para a gente pegar. Texto de exemplo. Português. Não sei se vocês não estão vendo aí, pessoal, mas eu estou pegando aqui, tá? Do lado na internet. Primeira coisa que apareceu foi o que é um texto. Eu vou colar aqui, tá? Aqui veio com uma palavra errada. Percurso é com R. Ó, da perspectiva teórica adotado para estudar. A palavra texto ao longo da história. Ó, eu estou colocando aqui erros de concordância. E ele não está marcando diferente. Ó, pronto, até que enfim. Diferentes sentidos. Aqui tem que ser diferentes sentidos, né? Os dois estão no plural, então isso aqui tem que concordar. Aí ele aparece essa linhazinha azul embaixo. Então eu posso clicar com o botão direito e ele vai mostrar aqui, ó, uma correção. Diferentes sentidos, certo? E aqui, ganhado, ele vai mostrar aqui opções de correção para a gente, ok? Exibir mostra algumas coisas na tela. O mais comum é essa régua. Não sei se vocês estão vendo. Ó. Vai entrar, vai sair. Ó. Essa réguazinha aqui. Então é o que mais se usa. E é isso, pessoal. Da parte de Word, terminamos aqui. Foi aí quase 1 hora, 58 minutos para falar do Word. Como eu falei, o Word era o mais demorado porque eu tive que explicar tudo. Nos outros dois, eu não vou ter que explicar boa parte do que já está aqui, porque é igual. E não se preocupe, eu vou dizer o que é igual, tá? Então, vamos lá pro PowerPoint. Aqui eu já tenho os dois aqui, o Word. Vou falar do PowerPoint primeiro, porque é mais simples. Deixo o Excel e depois do PowerPoint. E por último, a gente fala do Workspace, que eu só vou mostrar para vocês como que funciona. Porque é igual, só que você entra por outro lugar, tá? Então, PowerPoint... Microsoft PowerPoint, esse daqui, ó. É aqui que eu faço as aulas de vocês na maioria. A apresentação em branco, isso aqui muda um pouco no início. Aqui é igual, salvar e tal, só que em vez de ser folha, né, texto, você tem aqui já modelos de apresentação. Só um segundo, pessoal. Pronto. Vamos lá. Apresentação em branco. No PowerPoint, pessoal, o que muda, principalmente, é que em vez da gente trabalhar com folhas para escrever textos pequenos, a gente trabalha como se fosse com cartolinas. Lembra daquelas cartolinas que a gente fazia os trabalhos na escola? É como se fosse aquilo, tá? Então, aqui em cima,
Deixa eu mostrar logo aqui, né? Que nem a gente fez na outra vez. Aqui em cima a gente tem página inicial, que vai ter aqui as coisas do PowerPoint. Inserir. Desenhar, design, transição, animação, apresentação. Essas aqui é o que muda, pessoal. Ó. Transição, animação e apresentação. E é dessas aqui que eu vou falar para vocês. Eu vou resumir as outras e vou falar dessas três especificamente, tá? Página inicial. A gente tem basicamente, em vez de a parte de parágrafo tá aqui, ó, do texto, ó, igual, e a parte de fonte. Então, se eu digitar aqui, ó, título. Esse título eu posso colocar ele à esquerda, centro, e aqui ainda tenho as opções ali de cima e baixo, se eu quiser, dependendo do modelo que eu escolher. Aqui o tipo de texto, ó, se eu quero negrito, ó, mudar a fonte, o tamanho, mesma coisa, tá? Se quiser aqui tópicos, mesma coisa, mesma coisa. O que muda aqui no início é essa primeira opção aqui, ó, dos slides, tá? Então tem aqui novo slide. Esse novo slide, pessoal, é o modelo, ó, novo. Se você quer de título, tá aqui, com título. Deixa eu excluir esse para ficar certinho de novo. Aí eu terminei esse. Eu vou para um novo slide. Eu vou usar um desse aqui, que eu vou ter aqui um título e aqui embaixo, conteúdo. Eu vou querer um agora que eu vou usar uma imagem. Então eu vou colocar aqui esse, que eu tenho aqui um título, conteúdo e uma imagem. Certo? Então aqui é muito intuitivo porque você trabalha com essas caixas. Dentro de cada caixa você escolhe o que você quer dentro do seu slide e você vai colocando aí de caixa por caixa, ok? Então, essa parte aqui basicamente é essa. Você consegue mudar o layout de um slide. Aqui em cima, ó, em layout, você consegue trocar o layout do slide que você estava utilizando. Quando você está conectado à internet, pessoal, ele dá opções para você. Ó, aqui do lado, deixa eu só mudar aqui. Pronto, aqui do lado, ó, você consegue ter algumas coisas que são de sugestões, para você mudar o seu padrão de slide todo. Ó, você fazer cada um, tá vendo? Então aqui tá assim, ele vai aparecer, para você personalizar os seus slides, tá? Vou fechar aqui. Deixa eu voltar para o outro lado. Aqui. Vamos lá, continuando. Aqui, ó, página inicial já foi. Inserir é a mesma coisa lá da imagem, do outro lá. Só que aqui, você querendo, novo slide, você já vem direto aqui, ó. Tá vendo? Ó? Imagens aqui já é para você inserir, ó. Imagem, tabela, inserir tabela. Se eu clicar em imagem, ele já me manda procurar a imagem que eu quero. Ó, já colocou a imagem aqui, tá? Ele já vai mexer aqui, ó, me dá opções, ó. Isso aqui ele faz sozinho, tá? Ele estando conectado na internet, ele já ajuda você a formatar. Vou inserir a mesma coisa do Word. Desenhar a mesma coisa. Design aqui muda, porque em vez de ser o texto, aqui está a parte mais importante ali do início da sua apresentação. A apresentação de slide, pessoal, ela tem que ser atrativa, né? Você tem que olhar para ela e gostar do que você está vendo. E aqui você faz uma parte desse trabalho. Ó. Você escolhe um padrão que vai ficar em todos os seus slides. Ó. Certo? Está aqui no design. Mas aqui é basicamente isso. Você pode colocar uma cor também, o formato, que é aquele mais quadradão, mais antigo, ou esse mais tradicional hoje, né? No caso, mais tradicional é o mais antigo lá, quadradão. Transição, pessoal. Aqui em cima, só para vocês verem, vou explicar rápido, tá? Isso aqui. Mas transição, basicamente, é o que acontece entre um slide e outro, certo? Então, estou nesse slide, vou para esse, tem aqui uma transição, vou colocar uma aqui de barra, só o que acontece? Quando eu estou num slide e vou para o outro, ele faz isso. Vou botar uma aqui mais estrambólica para vocês conseguirem ver bem direitinho. Ó,
Estou num slide, vou para o outro, ó. Tá vendo? Estou num slide, vou para o outro. Aqui, se eu quiser ver a transição, eu venho aqui e dou play nela, que é o visualizar. Ó. Então, quando eu estou nesse slide e passo para esse, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, tá? Isso é uma transição. Animação, pessoal, é o que acontece com os elementos dentro do slide. Então, se a animação é com o slide todo, a transição é dentro do slide. Então, você colocou aqui um título e aqui eu tenho a minha imagem. Se eu vier aqui no título, aparece. Ó. Cliquei fora, some, não tem nada. Então, aqui eu vou colocar um surgir e aqui eu vou colocar um elástico, ó, no título, aqui na imagem. Ó. E aqui é uma transição de barra. Então, quando esse slide aparecer, ele vai aparecer... Deixa eu pegar um assim. E quando ele for aparecer o título, vai aparecer assim, ó. Desse jeito. E depois o outro, certo? Transição é o que acontece entre um slide e outro. Animação é o que você faz com os elementos dentro de cada slide. A apresentação, você clicando aqui, ele vai para a apresentação de slide. Estou apertando o espaço para passar. Ó, ele está fazendo as animações que eu coloquei. Ó, título, agora vai cair a imagem. Ó. Certo? Encerrou a apresentação. E é isso, tá? PowerPoint, pessoal, muito simples. Né? Como eu falei, o intuito aqui não é ensinar vocês a produzir os slides. A parte de PowerPoint é simplesmente pegar o que você aprendeu no Word e colocar com um design bonitinho, tá? Para não ficar, pessoal, uma aula, essa parte aqui do conteúdo tão crua de só vocês saberem, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui de PowerPoint, tá? Primeiro, o PowerPoint, pessoal, ele é um guia, tá? Então ele não tem o intuito de você, como a gente fazia algumas vezes lá com as cartolinas, no nosso trabalho, vir aqui, colocar título, e aqui embaixo, você empurrar texto até não caber mais. Não é assim que funciona, tá? Aí você vai ficar lendo isso aqui. Não é assim. O PowerPoint ele é um guia. Você tem que ter ali primeiro domínio do que você vai falar, saber o que você vai falar. E usar o PowerPoint para você se basear e dar a sua aula, fazer sua apresentação e ter ali os tópicos, ter uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio. Essa aula era uma aula curta, então eu não precisei fazer as apresentações em PowerPoint por 2 motivos. Primeiro, eu dou essa aula, pessoal, essa mesma aula tem 10 anos, tá? Eu já não dou aula de informática básica há muito tempo, mas eu dei várias vezes por semana a mesma aula, o mesmo conteúdo por muito tempo. Então, esse conteúdo aqui eu já tenho meio que decorado, então não precisei fazer tópico por tópico. Eu coloquei aqui que eu vou falar para vocês de Word, vou falar de PowerPoint, vou falar de Excel. Então, por parte de domínio de conteúdo, né, eu tenho isso aqui muito bem enraizado, eu falei durante muito tempo, várias vezes por semana, em cursos profissionalizantes e tal. Então, eu só coloquei aqui para mim um guia, mas se eu fosse fazer as apresentações em slides, eu teria colocado o Word, aí teria colocado aqui, por exemplo, o tópico 1, que foi o quê? Página inicial, depois o inserir, depois o design. Aí, detalhe, eu tenho domínio de conteúdo sobre o que está aqui dentro? Tenho, ótimo, então vou fazer só assim. Não tenho, então vou falar aqui da página inicial. O Word, eu vou falar que o Word é o programa de edição padrão de texto. Nathaniel, tá escrevendo errado. Porque depois você vem aqui e faz isso, ó, tá? Ficar voltando para corrigir deixa o texto muito lento. Então eu coloquei aqui o programa de edição padrão de texto. Vou aumentar isso aqui. Se eu não tiver o domínio do conteúdo, do que eu vou falar, aí eu vou fazer isso aqui de um por um. Primeiro, página inicial. Na página inicial nós temos a parte de fonte, a parte de parágrafo, e vou olhar cada um desses aqui, ó, certo?
Aí daqui eu vou explicar cada coisa, porque é o que eu estou vendo. Então, se eu for, vamos falar da parte de fonte. Ótimo, a parte de fonte está aqui, ó. Eu estou vendo, então eu vou explicar isso aqui. É uma coisa. Então, vai depender do domínio do conteúdo que você tem. Então, tem duas regras para slide, pessoal. Na verdade, não é uma regra, são dicas para deixar a sua apresentação mais fluida. Se você vai fazer uma apresentação sobre um tema e a apresentação é curta, rapidinha, são 3 dicas para você. A gente chama de 10, 20, 30. O que é esse número 10? Número de slides. O que é o 20? 20 minutos para falar. O que é o 30? Tamanho das fontes. Certo? Então, você faz uma apresentação, se ela for curta, de até 20 minutos, rapidinha. 10 slides no máximo, porque aí você vai ter 2 minutos para cada slide, mais ou menos. 20 minutos, que é mais ou menos o tempo, como eu falei. Tamanho, 30 o tamanho da fonte. Para quê? Para garantir que o texto ele não está pequeno demais, aquela coisa só de ler. Tá só aqui os tópicos, tá? Quando você vai dar uma aula, pessoal, é diferente. Por exemplo, uma aula que eu vou dar ali de 2 horas mais ou menos, vai ter ali 70, 80 slides, tá? Porque eu tenho que colocar todo o conteúdo ali e esse conteúdo ele vai ser disponibilizado para a pessoa estudar também, certo? Então, são situações diferentes. Mas essa é uma dica boa para apresentações curtas, tá? 10 slides no máximo, 20 minutinhos ali para você falar sobre isso e o tamanho da fonte aí ser em torno de 30. Ok? Não é 30 exatamente, pessoal. Você tem a fonte maior. Mas só para você entender a regrinha. 10, 20 e 30. Ok? Beleza? Terminamos aí o PowerPoint. Como eu falei, ia ser bem mais rápido essa segunda parte, porque o Word a gente já explicou boa parte do que é igual nos 3, tá? Vamos para o Excel. Mesma coisa que no início. Abrir o arquivo, a página arquivo aqui para salvar, imprimir e tal, é igual, tá? Então temos aqui o Excel. O Excel, pessoal, é diferente dos outros programas porque a estrutura dele é diferente, tá? E eu vou ter que explicar aqui coisa por coisa para vocês. Voltando aqui na lupinha. Aqui em cima a gente tem página inicial, igual à fonte, aí daqui para frente já muda. A gente tem a opção de alinhamento em vez de parágrafo. Inserir, muito parecido, vai ter aqui outras opções novas aqui de gráfico. Desenhar a gente já viu, layout da página bem igual. Fórmulas que a gente não tinha nos outros, dados não tínhamos nos outros. E até aqui. Isso desenvolvido a gente não vai precisar mexer naquilo ali não, tá? Então vamos começar. O Excel, pessoal, ele tem aqui em cima a barra de ferramentas, como nos outros dois, igual. Só que abaixo da barra de ferramentas a gente tem uma opçãozinha aqui embaixo, ó, que o nome é barra de fórmulas. É aqui que você escreve as coisas no Excel. Você pode digitar, eu estou escrevendo dentro da célula. Não tá, você está escrevendo aqui, ó. Pode prestar atenção o que está escrevendo, ó. Tá? Então, se você clicar aqui em cima e for escrever, não importa a célula que você for escrever, ó, ela sai ali em cima. Ok? Aqui do lado a gente tem as linhas. As linhas no Excel são representadas por números, tá? Até onde é que vai isso aqui, Nathan? Vai até a linha 1.048.576. Então, não precisa se preocupar que não vai faltar espaço não, tá? E as colunas vai do A até o Z? Não, Nathan, vai até o XFD. Então é assim, ó. Você tem A, B, C, D. Quando chega lá na frente, chegou no Z, ele começa ó, A, B e vai fazer isso até o final. Também é muita coisa, espaço não falta. Isso aqui, pessoal, é uma planilha, tá? Esse espaço que a gente está mexendo aqui embaixo, ele é uma planilha. O Excel, igual ao PowerPoint, igual ao Word,
tem várias planilhas. O Word tem várias folhas. O PowerPoint tem vários slides. O Excel pode ter várias planilhas. Aqui embaixo, ó, você tem aqui as planilhas. Ó, planilha 1, planilha 2, planilha 3 e só tinha uma. Eu que fui criando mais. Ó. Você vai colocando, ela vai criando. Certo? Então, volta para a planilha 1. Como é que funciona aqui, pessoal? Você tem as células, tá? Cada quadradinho desse, o nome é célula. E a célula, ela tem uma referência, um endereço. Que endereço é esse? Como se fosse, pessoal, joguinho de batalha naval, antigão. Não sei se vocês conhecem. Mas ela vai ser representada por uma letra e um número. Então, aqui eu estou na célula E4. É onde se cruza. Ó. Se eu vier aqui, ó, fizer isso e isso, onde está cruzando aqui, ó, é a célula. E onde é que fica esse número? Aqui, ó, aqui em cima. Aqui, ó. E4. Ó, você clica aqui, eu estou na B4. Ó, B4. Tá? No Excel você vai se situar por célula. A gente está falando de endereço. Certo? Entenderam aí essa parte, né? A gente tem linhas, colunas e cada célula que você clica, ela tem um endereço e é por esse endereço que a gente vai se situar, ok? Pegando aqui, ó, cada célula dessa, pessoal, ela é como se fosse uma caixa de texto inteira, tá? E no Excel, você tem que dizer para a sua célula o que ela está carregando. Como assim? Se eu vier aqui e fizer assim, ó, teste. Aqui no meio, ó, você tem o nome geral, certo? Na aba de número, você tem o nome geral. Tudo que você fizer que você não especificar vai cair aqui como geral. Se eu colocar aqui 10, aqui está como geral. Mas esse 10, ele não é 10... um número simples, ele é 10 de dinheiro. Então eu venho aqui e tenho que colocar que ele é uma moeda. E o Excel já vai colocar o RS e vai entender que o que tem ali está se referindo a dinheiro. O que tem aqui é uma porcentagem. Então eu venho aqui e escolho porcentagem. O que tem aqui é uma data. 10. Está em geral primeiro, desculpa. Geral. Pronto. É uma data. Eu venho aqui. Data. E ele vai dar um dia aleatório, porque eu só coloquei o 10, não coloquei o restante, tá? Então você tem que dizer para o seu Excel o que ele tem, beleza? Aqui a gente tem a aba de alinhamento de texto, mesma coisa. Vou só aumentar aqui para vocês verem, ó, onde fica. Só que aqui no Excel você pode colocar o texto assim também. Aqui nós temos nas opções de alinhamento, quebra de texto automática e mesclar e centralizar. Estou digitando teste, 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 teste. Olha o que acontece. Ele vai invadir a outra célula, tá? Se eu clicar aqui e começar a digitar, ó, vai ficar por baixo a célula aqui no A1, tá? O que a gente faz? Você vem aqui, ó, quebra de texto automática. Ele vai começar a colocar o seu texto para baixo, ó. Ó. Tá? E vai ajustar aqui. O mesclar e centralizar, ele junta mais de uma célula. Então vamos dizer que aqui a gente tem número e aqui a gente tem 1. Então aqui a gente vai ter número 2. E aqui a gente tem um título. Você seleciona as duas, mesclar e centralizar. Ó, e aqui vai ter o título da sua pequena planilha aqui dentro, tá? No inserir, eu vou dar um resumão primeiro, tá, pessoal? Para depois fazer alguns exemplos aqui no Excel com vocês, tá? Alguns exemplos, tá? Não tem como dar uma aula de Excel, um curso de Excel só nesse curto período de tempo. Eu vou mostrar para vocês, apresentar o programa. Aí eu vou ver no conteúdo certinho
nas questões, vou pegar algumas questões de informática, de concursos, e vou olhar o que se pede em relação a Excel, ao Word e PowerPoint, essas partes, né, referentes à digitação. Aí eu vou fazer uma aula com essas questões, né, respondendo elas para vocês entenderem, ver como que funciona, tá? O Excel é um programa muito grande, muito grande. Tanto que normalmente você tem um curso de Excel, você tem um curso de Excel avançado mais geral e você tem cursos de Excel avançado específicos. Para quem é contador, para quem é engenheiro, para quem trabalha com finanças, são cursos específicos porque a quantidade de fórmulas que tem dentro do Excel é enorme, tá? Então, no inserir a gente tem a parte de imagens, que é igual. O que importa para a gente é a parte de gráfico aqui, tá? Então, você tem uma tabelinha assim, ó, tipo info 1, 2 e 3. Se eu selecionar, vier aqui em inserir gráfico, olha o que ele vai fazer para mim. Ele vai fazer o gráfico, ó, da informação que eu coloquei. Ó. Info 1, 2, 3, info 1, 2, 3. Essa aqui é uma das partes mais importantes do Excel, pessoal, porque é um programa que você trabalha com muita informação e traduzir isso para quem não usa o Excel é muito difícil. Os gráficos são uma forma de deixar isso muito mais intuitivo, de você conseguir ler as informações que estão ali, tá? Aqui no inserir, é basicamente isso, é o mais importante, é a parte de gráfico. Você consegue colocar gráficos de linha, gráficos de coluna. A gente tem gráficos de pizza, estou colocando aqui para vocês verem os exemplos, tá? E cada gráfico, pessoal, tem como é que eu posso falar? Uma função muito específica para ajudar você a ver. Por exemplo, quando você tem muita informação, gráfico de linha e de coluna é muito bom, porque você consegue ver tudo ali separadinho. O gráfico de pizza já não é muito bom para quando você tem várias informações, porque fica tudo muito juntinho aqui. O gráfico de pizza é muito bom quando você quer mostrar que algo é muito melhor do que os outros. Tipo aqui você está vendo que metade, né, 50%, está cinza. Ou seja, a gente tem aqui somando 1 mais 2 mais 3, nós temos 6. Desses 6, 3 estão aqui nessa faixa cinza. Então, dá para mostrar que esse 3 sozinho é melhor que os outros dois juntos. Entendeu? Então, o gráfico de pizza é muito bom para isso. Mas, como eu falei, não é o intuito não é o intuito da aula a gente ver cada função específica, senão não teria como. Tá, vamos lá. A gente estava no inserir, vamos no desenhar não. Layout. A mesma coisa do Word. E aqui é onde entra a parte que caracteriza o Excel, pessoal, que são as fórmulas. Aqui você tem várias fórmulas, como eu falei, ó, financeira, lógica, texto. Tem fórmula para texto que nem é matemática? Tem, porque o Excel ele é um programa, então ele tem que reconhecer as coisas de alguma forma. Mesmo sendo texto, ó, eu tenho a função aqui, ó, EXT texto, é para ele identificar quantos caracteres tem num texto, por exemplo, numa palavra. Você coloca lá casa, ele vai dizer que tem 4, entendeu? Você tem funções para ele verificar se tem um texto dentro, né? A função é texto. Então são várias funções. Data e hora, ó. Função agora. Data e hora, se eu pegar aqui, ó, agora. Ok. Isso aqui é porque não tinha espaço, ó. Vai dar a data, ó. 5/4/2023, 9 horas e 11 da manhã. Tá? Essa aula vai ser soltada ainda hoje. Daqui a pouco para vocês, tá? Então, são funções demais, ó. Pesquisa e referência. Matemática e trigonometria. Então, cada um desse aqui cabe um curso, só para cada fórmula dessa daqui, tá? É muita coisa. Mas, para dar um exemplo aqui para vocês, para não ficar muito cru, vou dar aqui alguns exemplos simplesinhos. Por exemplo, a gente tem aqui uma vendinha. Venda. E aqui a gente vende maçã, banana, laranja. Beleza. Aqui a gente vendeu 3 maçã, 4 banana. Aqui está formatado como data, pessoal, lá do início, ó. E 5 laranja, tá? Aqui é a unidade. Aqui tem o preço. E aqui tem o total.
tá? Vocês entenderem. Quanto que custa uma maçã? Uma maçã custa R$1, a banana custa R$1, R$1,50. E a laranja custa R$1,75. Como isso aqui é dinheiro, eu tenho que vir aqui e colocar que é dinheiro, tá? Isso aqui é a unidade. Aí aqui, ó, vou fazer o total. Quanto é que dá? No Excel, pessoal, quando você vai fazer algum tipo de cálculo, o sinal de igual, ele vem primeiro. Então, eu vou fazer igual, ó. E eu não vou digitar 3 vezes isso aqui. Eu vou colocar o endereço. Eu vou clicar, ó, 3, cliquei no 3. Eu quero fazer uma multiplicação. Vou colocar o asteriscozinho, que é como se fosse sinal de vezes, né? Não é o X. E vou clicar aqui, no 2, no 1. Quando eu der Enter, ó, ele vai me dizer que eu comprei 3 maçãs, então deu R$3. Igual, cliquei no 4 vezes R$1,50, ó, vai dizer que deu R$6. Igual, cliquei no 5 vezes R$1,75, deu R$8,75. Quanto que deu o total da minha conta? Eu vou usar aqui agora, pessoal, uma fórmula, tá? O Excel é baseado em fórmula. Ou uma função. A função que a gente vai utilizar é a soma. Então, normalmente funciona assim. Você digita o sinal de igual, que é para dizer para o Excel que você quer fazer um cálculo. O nome da função, que é a função soma. Abro parênteses e seleciono tudo que eu quero somar. Fecho o parênteses e dou Enter. Então, eu já tenho aqui que a minha vendinha deu R$17,75. Qual é a vantagem de fazer isso? Outra pessoa veio aqui e eu apaguei. Ó, tá zerado. A pessoa comprou 5 maçãs, 15 banana e 25 laranja. O total da minha conta foi R$71,25, tá? Isso, é por isso, pessoal, que a gente usa aqui os endereços. Eu não estou calculando 5 vezes 1. Eu estou calculando o que eu digitei dentro da célula B2 vezes o que eu digitei dentro da célula C2, tá? Então o Excel deixa tudo mais simples por isso. Se eu alterar aqui, não era 25 laranja não, era só 20. Tá aqui. Não, mas eu só tenho R$60, não tenho 62 não, então diminui alguma coisa aí. Então eu vou diminuir aqui uma laranja, ver se dá, uma banana, tá 14. Deu ainda não, então vou tirar uma maçã e colocar aqui 4. Pronto, deu 60, tá? Tudo isso feito já automaticamente porque a gente fez as formulazinhas, né, com os endereços e não com os valores. No Excel você não calcula números, você não calcula valores, você faz os cálculos em cima dos endereços, ok? Para vocês entenderem um exemplozinho mais prático. Dados. Pessoal, o Excel também é um programa que trabalha com dados externos, então você consegue pegar dados, né, informações de outros programas. A gente não vai entrar a fundo nisso aqui, porque só um parêntese aqui, tá? Dentro do conteúdo, pessoal, dentro do conteúdo do edital, tem alguns conteúdos lá que eu considero complexos, tá? E eu vou fazer uma aula separada, específica para esses conteúdos mais complexos. Provavelmente vai ser semana que vem. Por exemplo, tem lá banco de dados. São vários tipos de banco de dados. Eu vou olhar direitinho o que vocês precisam saber, porque senão vai ficar coisa demais. Se são tipos de banco de dados, se são bancos de dados modernos, o que a gente usa, se são como que esses bancos de dados funcionam, como é que eles armazenam dados. A parte de rede também é muito complicada para você pegar tudo que precisa saber. Então eu vou dar uma olhada direitinho no edital, ver exatamente o que vocês precisam saber e fazer o conteúdo específico para o que vocês precisam. Porque banco de dados e rede de computadores são dois conteúdos muito extensos, muito complexos para quem não tem um contato contínuo com informática, quem não trabalha com isso, saber, tá? Então, entender de faixa de IP, entender de domínio, entender se um banco de dados é relacional, é não relacional, os tipos de banco de dados que tem, SQL, NoSQL, se vai usar, o que você usa de ferramenta, se é o MySQL, se é o MongoDB, Postgre, são vários conteúdos. Então, eu vou dar uma olhada e pegar todo esse conteúdo do edital, que eu considero complexo. Vou tentar fazer uma aula explicando da melhor forma possível o básico desse conteúdo, para que vocês consigam responder ali minimamente as questões mais básicas sobre esse tipo de conteúdo, tá? Mas
Foquem no restante, que é a parte mais usual do dia a dia, para facilitar. E se vier questões dessas mais pesadas de banco de dados, rede ou arquitetura de computadores, esqueci desse detalhe, tem que ver também a arquitetura de computadores, que eu vou incluir nessa aula, para vocês terem ali o conhecimento básico sobre essas coisas, para se surgir uma questão ou outra, vocês conseguirem pelo menos responder ali minimamente o que vier, tá? Continuando aqui então, pessoal. Revisão, mesma coisa do Word. Se tiver alguma coisa errada aqui, você vai conseguir mexer, tá? Então, pessoal, de Word, Excel e PowerPoint é isso, certo? Basicão, não foi uma aula para ensinar vocês a utilizar, é uma aula para mostrar para vocês os programas e como eles funcionam, tá? Então, a gente vai ver a mesma coisa aqui, eu vou mostrar para vocês no Google Workspace. Lembrando, o Microsoft Office, né, o pacote Office, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, tem várias outras ferramentas também. É uma ferramenta que é paga, ela não é gratuita. Você tem versões gratuitas como o LibreOffice. Se você baixar, procurar, é idêntico, né? Só vai mudar ali o nome do programa e algumas funções muito específicas, mas o básico é idêntico. E você tem uma ferramenta gratuita para usar, que é o Google Workspace, tá? Deixa eu ver aqui para eu abrir. O Google Workspace, pessoal, nada mais é do que o Word, Excel, PowerPoint e várias outras ferramentas que são usadas no Google de forma gratuita. Então, eu vou colocar aqui a lupa para vocês verem. Se eu consigo colocar aqui. Acho que dá certo se eu fizer assim. Puxar mais para cá. Pronto. Aqui vai dar certo. Ó. Então, o Google Workspace tem tudo isso aqui para você utilizar, tá? Todas essas ferramentas aqui. Vou passar por cima aqui rapidinho de algumas que são muito importantes para vocês utilizarem ou que vocês conhecem no dia a dia. Google Meet, reuniões, para você fazer reuniões online. O Drive, para você armazenar informações, o Google Drive, né? O Gmail, YouTube e Google Maps vocês usam provavelmente, né? O GPS, o YouTube e o Gmail para e-mail. Calendário para você fazer sua agenda. Classroom para sala de aula, um programa excelente para dar aulas online, eu uso. Google Forms para você fazer pesquisas e fazer questões para as pessoas responderem. Dentro do Google Workspace tem tudo isso, a gente vai ver basicamente esses três, que é o Docs, que é como se fosse o Word, o Sheets, né, que é planilha ou códigos, e o Slides, que é a apresentação de slides. Então, eu vou abrir aqui os três para a gente poder ver. Deixa eu tirar aqui a lupinha. Não vou mais precisar dela. E eu abri aqui os três. Ó. Google Docs, Google Planilhas, Google Apresentações. Pessoal, é idêntico. Se eu abrir aqui em branco, ele vai já abrir uma parte do Word para eu fazer. Mas aqui, ó, eu vou ter já modelos. Então, eu quero fazer um currículo para mim. Eu venho aqui, clico nesse modelo de currículo. E aqui, ó, eu vou só substituir, ó, meu nome, meus dados aqui do endereço, experiência, formação, projeto que não é trabalhado. Aqui é um currículo mais acadêmico, mas está aqui o modelo de currículo. Arquivo, novo documento. Ele vai abrir uma folha em branco para mim. Ó, para vocês verem como é bem mais básico. Ó. Aqui eu tenho, ó, refazer e desfazer, texto, os estilos lá, o tipo da fonte, ó, tá aqui, os alinhamentos, ó, tá tudo aqui, tá? Aqui, pessoal, se você quiser dar zoom lá para ficar melhor de você ver, você segura o Ctrl e rola a barrinha para cima, a bolinha do mouse, porque aqui você tem que dar zoom na página da internet e não na folha como a gente fazia no Word. Ó. Se eu abrir o Word aqui para vocês verem, aqui eu venho aqui no maisinho aqui de baixo, eu dou o zoom que eu quiser. Deixa o meu rosto está cobrindo. Ó. Aqui embaixo, do lado direito de baixo, em cima do relógio aqui, ó, tem aqui um zoom que eu consigo aumentar e diminuir a folha do jeito que eu quiser. Aqui não, aqui eu tenho que
escrevendo aqui. E se eu quiser dar zoom, eu venho aqui e aumento, tá? Se você não souber onde é, você pode fazer também. Vem aqui nesses 3 pontinhos lá em cima do lado direito, 3 pontinhos, zoom. Aí você aumenta, ó. Tá? Mas a mesma coisa do Word. Para você acessar isso aqui, o jeito mais fácil, você digita aqui Google. Aí o que você quer? Google Docs. Ó. Documentos do Google. Aqui ele. Ó, já está aqui, ó. Página em branco. Normalmente, pessoal, só lembrando que você tem que, normalmente não, você tem que fazer login na sua conta Google, tá? Tem um Gmail para você poder utilizar isso aqui. Vantagem daqui, pessoal. Fez, tá salvo. Tá vendo ali em cima, ó? Salvando, ó. Alterei, tá salvo. Você não vai perder isso aqui de jeito nenhum, ok? Então aqui, quiser compartilhar com alguém, você já manda por e-mail. Ó, já apareceu aqui para eu mandar para alguém. Então aqui em cima eu tenho as opções básicas do mesmo lá do Word, tá? Aqui em cima ó, eu tenho as mais complexas, ó, as diferentes. Então eu quero inserir imagem. É igual, pessoal. Eu posso pegar do computador ou do meu Google Drive. Eu venho aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz lá no texto, eu vou fazer aqui, ó. Botão direito, mesma coisa, ó. Cortar, substituir, tarará, eu consigo arrastar aqui para um lado para o outro, não consigo. Por quê? Lembra lá da quebra de texto automático, opções de imagem. E aqui eu vou procurar aqui onde eu quero colocar. Ó. Tá vendo? Mais no centro, mais à direita. A mesma coisa, pessoal. Os lugares que são diferentes. Ó. Então aqui eu vou mudar o tamanho da imagem. Tá? Posso substituir, posso aqui editar. Ok? Vou apagar aqui a imagem. Se você não tiver o Word, o Microsoft Word, você pode fazer seus trabalhos aqui tranquilamente, tá? Sem problema nenhum. Formatar, inserir as ferramentas, é muito parecido. Só muda um pouco onde ficam as coisas, né? Um pouco diferente aqui, por causa que ele funciona dentro do seu navegador. Inserir imagem, como a gente tinha visto, formatar texto, estilos, tarará. Ferramentas aqui, ó. Você vai usar basicamente essa primeira aqui, não tem muito segredo não, tá? O Google Apresentações é um PowerPoint igual, ó, mesma coisa. Aqui em cima, layout, tema, tá? Caixa de texto, inserir, forma, que eu falei para vocês lá, plano de fundo. Aqui já dá umas opções aqui para os slides, para você formatar do jeito que você quiser. Mas ele coloca um novo slide, ó. O novo slide é aqui, ó. Se você quiser escolher o modelo, você vem para cá. Se não, só clica no maisinho e ele já vai fazer para você. Ó. Terminei. Arquivo. No caso aqui, em vez de salvar, você vai ter a opção de fazer download. Tanto aqui como no Word aqui. Ó. Você vai fazer download para salvar no seu computador. E olha a primeira opção. Salvar como Microsoft Word. Então, no final, pessoal, faz a mesma coisa. Tá? Não tem segredo, não. E aqui eu acho que vai mudar um pouco a questão do design, tá? Ele tem menos opções, mas mesmo assim, conectado à internet, com a internetzinha boa, você consegue ver várias opções. E o Google Planilhas, a mesma coisa do Excel lá, tá? Mesma coisa. Você vê que muda um pouco o desenho, né? O layout de como que você vê as coisas, mas no fundo, ó, linha, coluna, célula, ó, C4, dando os endereços. Fórmula, se você for fazer é igual, soma, ó, já vai mostrar todas as fórmulas que começam com soma. Aqui a gente não está vendo logo de cara o formato, mas é porque está aqui, ó. Tá vendo? Então se eu botar 10, 10 o quê? É aqui em cima, ó. Só não tem o nome aqui, ó, mas ó, formatar como moeda, como porcentagem, ó, porcentagem, moeda, tá aqui, tá? Em cima a mesma coisa, editar, ver, inserir, formatar, dados. Aqui você coloca e tira essa opçãozinha de cima. Então, pessoal, muito tranquilo.
Junto disso aqui, do Google Docs, do planilha de apresentações, dos slides, né, você tem também o Google Drive. O Google Drive é onde você salva essas coisas. Ó, aqui, ó, quando eu venho aqui, ó, arquivo, vou pegar o do PowerPoint, tá? Que é mais fácil, que eu tenho muita coisa salva de PowerPoint. Arquivo novo. Eu venho aqui dos modelos. Ele vai mostrar muita coisa que está aqui. Que ele vai me dar de opção para fazer um novo. Mas eu também posso pegar coisas que são do meu Google Drive. Então, se eu vim aqui abrir, ó, o que ele vai perguntar aqui em cima. Meu Drive. E aqui vai ter muita coisa. Mesma coisa no PowerPoint. Ó. Arquivo, abrir, meu Drive. Então, eu tenho aqui, ó, o que a gente acabou de fazer, né? Testando aí. Aqui eu tenho o Google Classroom. Tem algumas coisas aqui. Se eu vir aqui, não tem nada. Deixa eu pegar aqui alguma coisa das aulas. Ó, uma aula de inglês, por exemplo. Eu venho aqui, vou abrir. E tá aqui já a apresentação de slide, ó. Feitinha, só utilizar. Ok? O Drive, pessoal, é como se fosse as pastas do seu computador, só que online, que você consegue pegar em qualquer lugar. Por exemplo, quando você manda um e-mail ou recebe, dentro desse e-mail tem uma foto, essas fotos, essas coisas, elas ficam no Google Drive. O Drive é como se fosse um computador virtual que você tem em qualquer lugar, que você consegue ali armazenar algumas coisas. De graça, sem pagar nada, você consegue armazenar até 15 GB, tá? Se você quiser mais espaço, por algum motivo precisar de mais espaço, aí você paga por isso, ok? Mas basicamente do Google Workspace são essas opções. Eu vou abrir aqui o Drive só para vocês verem como é que funciona. Opa, não é aqui. Ó, fica tudo aqui. O que eu acabei de fazer, ó, você editou há pouco a apresentação de slide. Você criou há pouco uma planilha. Você editou há pouco um texto. Tudo que eu fiz agora há pouco está salvo aqui. Ó. Eu não preciso me preocupar. Entendeu? Fica tudo salvo aqui. Ó. E eu tenho usado 15 GB. Dos meus 15 GB eu usei 1. Então aqui eu tenho o meu Drive. Eu posso criar pasta, apagar pasta, enviar as coisas para um canto, enviar para outro, receber. Eu tenho aqui salvo, por exemplo, os meus documentos. Tenho salvo aqui comprovante de residência. As coisas que eu preciso, que se eu precisar em algum lugar e eu não tiver como acessar, eu pego o telefone e consigo mandar para um WhatsApp, consigo mandar por e-mail, consigo imprimir ali numa LAN house, alguma coisa do tipo. Tá? Como é que funciona o Drive, pessoal? Igual às suas pastas. Eu tenho aqui aquela imagem lá da matemática. Se eu vim aqui e arrastar ela para cá, ó, ela já vai salvar aqui, ó. Tá vendo? Fazendo o upload da imagem. Pronto, tá salvo aqui. Eu cliquei, segurei e arrastei. Se eu quiser excluir, eu venho aqui nesses 3 pontinhos, ó, eu posso enviar para alguém. Eu posso disponibilizar para alguém baixar ou eu posso remover. Se eu quiser salvar isso aqui no meu computador, eu venho em fazer download. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. A gente viu tudo o que tinha para ver aqui, ó, Word, Excel, PowerPoint e o Google Workspace. Deu aí 1h40 de aula, tá? Eu fiz o conteúdo direto, como fiz da outra vez. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula.